Sustentação oral no tribunal do júri, advocacia na prática. No vídeo de hoje, vocês vão assistir uma defesa realizada no tribunal do júri na cidade de Viana, aqui na Grande Vitória, do estado do Espírito Santo, onde nós defendemos duas pessoas, uma tese de negativa de autoria plena para uma delas, o segundo réu também uma negativa de autoria, mas devido aos acontecimentos ali do plenário, nós desdobramos a negativa de autoria em mais algumas teses. A primeira delas, a aplicação do privilégio, então o reconhecimento do crime, uma confissão uma confissão parcial, com a aplicação do privilégio, parágrafo 1º do 121, e a retirada da qualificadora do meio que impediu a defesa da vítima. Fizemos isso por quê? Porque geralmente é ruim quando você faz isso, parece que você não tem segurança da negativa de autoria. Mas olha o que aconteceu no plenário. A promotora de justiça, quando veio para a acusação, ela pediu a absolvição da cliente mulher, nossa cliente também, ela pediu a absolvição e ela pediu a condenação do nosso cliente réu, aplicando o privilégio, mas com a qualificadora. O que eu senti? Que se eu não trabalhasse isso, eu perderia uma boa oportunidade de, na pior das hipóteses, ter uma condenação mais leve para o meu cliente. E a condenação foi muito leve, e vai ficar mais leve ainda no recurso. O juiz aplicou a pena severa, não reconheceu a confissão, tem alguns detalhes aí que serão acertados no recurso. E no final, na pior das hipóteses, se ele tiver que cumprir uma pena, a pena vai ser bem mais baixa. Podendo ainda no futuro, dependendo do tamanho da redução, acontecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, porque o crime é muito antigo. Entre o intervalo de tempo, entre o recebimento da denúncia e a data do fato, transcorreu um intervalo de tempo enorme, que se a pena ficar num patamar onde nós pretendemos chegar, pode acontecer o fenômeno da prescrição, da pretensão punitiva. Assista o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe ele, deixe sua opinião também. É muito importante para a gente continuar nosso trabalho, para continuar crescendo aqui no YouTube. Um grande abraço, Deus te abençoe sempre. Eminente presidente, doutor Felipe Leitão, é um prazer encontrar Vossa Excelência na presidência do Tribunal do Júri de Viana. Eminente promotora de justiça, também um prazer conhecê-la e atuar com Vossa Excelência aqui no Tribunal do Júri de Viana. Os eminentes colegas advogados, doutora Luana, doutora Lidiane, doutora Nayara, doutor Igor, Luana especialmente porque é minha esposa, eu quero agradecer o trabalho, a contribuição de vocês no estudo, na elaboração da tese, dos documentos. Muito obrigado, também é uma honra trabalhar com os senhores aqui. Os membros do Poder Judiciário, estagiários, oficiais de justiça, assessores do Ministério Público, também é um prazer conhecer os senhores, trabalhar com os senhores aqui. Hoje não tem nenhum membro os membros da Corporação Militar que estão aqui garantindo a nossa segurança, também é um prazer vê-los. Meus colegas advogados que estão aqui participando, membros, família da vítima, família dos réus, os próprios réus, a Leoni, o Robinho, a gente chama ele de Robinho porque a gente tem um carinho grande por eles. É muito difícil vir aqui hoje. Já tem 23 anos que eu faço isso e eu ainda sinto uma dor intensa no corpo. E nesse julgamento a dor é muito maior. Porque eu conheço a família até mesmo antes de nascer. Eles têm um irmão, o Ismael, que não está aqui hoje. Ismael começou a trabalhar com meu pai quando ele tinha 14 anos de idade. Ele era um menino. O meu pai era vereador em Vitória. Eu nasço em 1978 de uma relação extraconjugal do meu pai. Isso não é muito bom. Mas quem vai me buscar na maternidade é Ismael. Ismael vai pilotando um Fusca
buscar a minha mãe na maternidade, me levando neném para casa. Eu cresço brincando com Ismael. Eu começo a trabalhar brincando com Ismael. Ismael me ensina a dirigir. Aos 14 anos, eu aprendo a dirigir numa Kombi de uma propriedade rural do meu pai. Ismael que me ensina a dirigir. E quando eu me torno advogado, e por volta de 2005 eu abro a minha firma de advocacia independente, eu herdo Ismael. Meu pai vivo ainda até hoje, eu herdo Ismael também. Assino a carteira de Ismael, ele vem trabalhar comigo e ele trabalha por anos tomando conta da minha vida, da minha esposa, das nossas filhas. Ismael se aposenta trabalhando na nossa firma. E até hoje ele é um senhor, não vou falar que ele é um velhinho não, porque não é, mas ele é um senhor de 67 anos de idade e nós temos uma amizade, um relacionamento amoroso muito bacana de seres humanos saudáveis. Hoje ele está dirigindo para o meu irmão, que é candidato a vereador em Vitória. Ele foi lá dirigir para ajudar meu irmão na campanha. E lá em 1999, no dia de hoje, quando o crime acontece, toca o telefone na minha casa. Eu morava com os meus pais, eu era bem jovem, eu estava no 4º ano do curso de Direito. Eu atendo a ligação, telefone fixo, nós não tínhamos celular, é o Ismael narrando o problema. E eu saio de casa naquela noite para ir à perícia, para acompanhar a perícia. O depoimento do senhor Perperico, que ele menciona que um rapaz jovem do escritório de advocacia estava lá para acompanhar, era eu que estava lá. O rapaz jovem sou eu hoje que estou aqui. Então essa relação de intimidade, de proximidade com a família, que a Leoni ressaltou, faz essa dor no meu corpo ser muito maior. Por quê? A responsabilidade pelo futuro dessas pessoas é muito grande. Fazer uma defesa bem feita é muito importante. E num processo constrangedor, extremamente constrangedor, porque eu vejo com tristeza o erro de estratégia que o meu pai deu ao caso. A direção desse processo poderia ter sido outra. Movimentos assim, estratégias assim, que na verdade na vida profissional me afastaram do caminho profissional deles. Tanto que se vocês futucarem esses autos depois, vocês não vão ver mais o meu nome como estagiário de direito. Eu volto para os autos em 2011, quando o problema explode e o meu pai já não tem mais condições de trabalhar, de tocar isso, e eu já sou um advogado que trabalha com intensidade. E eu assumo a responsabilidade para honrar a preocupação, a amizade com a família, para agora sim falar, vamos trabalhar com a verdade. Não é criar uma versão para jogar a culpa em cima de quem já morreu. Não é isso. Vamos trabalhar com a verdade. E desde o início nós já observamos como a acusação estava errada. Os primeiros passos ali, os primeiros momentos que a gente sabe que são importantes para a elucidação dos fatos, o estudo da criminologia mostra que as primeiras 48 horas são importantíssimas para que você estude a cena do crime e resolva aquele crime. Aquilo não foi observado, aquilo não foi respeitado. E a versão também criada pela defesa naquele momento é uma versão que coloca o crime numa direção que não é verdadeira, mas que atrapalha o trabalho da justiça, o trabalho da investigação policial. A defesa, ela pode agir dessa forma? Pode. A defesa pode agir dessa forma. Inclusive, se ouve muito hoje dizer que o compromisso do advogado é com o cliente. Eu, particularmente, não concordo com essa versão e eu não atuo dessa forma.
Porque quando se tem a verdade, e é sempre bom trabalhar com a verdade, você nunca é pego na mentira. E hoje esse julgamento que nós temos aqui, ele chega dessa forma perturbada, e graças a Deus, doutora Roberta começa a colocar uma direção jurídica de sabedoria. Eu não concordo em tudo com que ela falou, mas eu fico muito impressionado com a posição dela, uma posição realmente jurídica, de uma análise jurídica, não é uma análise de uma promotora que quer ganhar a qualquer custo. Respeito, entendo a vontade de condenar o Robson, porque não se teve isso no passado. E o que acontece? O tema desse julgamento hoje gira em torno de credibilidade. Credibilidade, porque todos os atores envolvidos perderam a sua credibilidade. A defesa lá em 1999, em 2001, em 2002, porque mentiu, criou uma história absurda. A defesa poderia ter contado a verdade, que seu Francisco e Samuel desceram nervosos, entraram em luta corporal com ele e mataram ele. Depois Samuel, na sua loucura, tripudia em cima do corpo. Samuel pagaria por um crime, mas poderia ser o quê? Um excesso doloso, uma pena bem mais reduzida. Seu Francisco não pagaria, porque, inclusive, todos os testemunhos são uníssonos no sentido de que quem maltrata o corpo é o Samuel. Quem pega a cadeira e dá cadeirada na cabeça, a cadeira de metal, é o Samuel. Quem fura o corpo é o Samuel. Samuel pagaria uma pena, mas uma pena menor, porque ele agiu, sim, em legítima defesa de terceiro. Só que ele se excede depois no dolo, e talvez não seria nenhum excesso doloso, seria um vilipêndio de cadáver. Porque o rapaz, a vítima, não foi morta com as cadeiradas que ele dava, ela já estava morta. O resultado morte já tinha sido alcançado. A violência do Samuel, na verdade, vilipendia o cadáver. Destrói o cadáver. Tudo isso poderia ter sido trabalhado na perícia, no laudo de exame cadavérico, nas defesas. Lá em 1999 não se prendia como se prende hoje. Da década de 2000, interessante, em 2011, nós criamos uma legislação para diminuir o encarceramento. Só que na prática da justiça criminal, aconteceu o contrário. Nós decolamos com as prisões preventivas. Os promotores passaram a pedir mais prisões e o judiciário começou a prender mais. A população carcerária de prisões preventivas decolou de forma assustadora, mesmo com uma lei que tem o intuito de diminuir o encarceramento preventivo. O comportamento humano é extremamente interessante. Extremamente interessante. E para mostrar que se trata de credibilidade, nós precisamos analisar de forma integral os depoimentos que estão nos autos e que foram citados pela promotora de justiça em sua defesa oral. A primeira informação que é importante se ter clareza é qual? Ninguém ligou para a polícia. Nenhum familiar da vítima, dos réus ligou para a polícia. Eles são réus, seriam os investigados. Eles não têm essa obrigação de ligar. O sentimento humano, a natureza humana naquele momento é de fugir do problema. Procuram um advogado. Esse advogado ali, vem essa versão, né, de que dormiram no escritório, tá? Essa versão completamente mentirosa. Essa versão atrapalha a vida deles, completamente. Uma versão absurda, criada pelo meu pai na época, que traz vergonha para toda a advocacia e prejudica a vida dos réus. Por quê? Se no dia seguinte pegasse os réus, os investigados, fosse para a delegacia, estou aqui, quero me apresentar, quero contar a verdade dos fatos.
Teria sido muito melhor o resultado do que criar essa versão, uma versão fantástica, fantasiosa, para tentar encobrir, achando que isso nunca seria apurado, que isso ficaria escondido. O livro de Provérbios diz que aquele que mantém segredos nunca prosperará. Não há prosperidade em segredos. De tudo que você esconde num fato importante como esse, o que acontece? É elucidado, aparece. Não adianta você querer empurrar a poeira para debaixo do tapete. E aí nós temos um documento nos autos. Eu posso pedir a ajuda de vocês, Excelência, para manusear os autos? Folha 10 do volume 1. Nós temos um depoimento nos autos, que não é um depoimento, desculpa, é uma declaração dos policiais militares que foram à cena do crime naquela noite. Eles estiveram lá. Folha 10, não é, doutor Igor? Do PDF, do volume 1, folha 10. Aí já tinha notícia, um ex-presidiário, é o documento, é acima mesmo. Olha esse documento. Senhor delegado, só subir um pouquinho. Acionados pelo SERCOM, o SERCOM hoje é o CIODES. Às 23h40, nos deslocamos para atender o local de homicídio no endereço Retrô. Encontramos o corpo da vítima, aí eles fazem a narração. Então, quer dizer, alguém acionou a polícia. Eles foram acionados e chegaram lá por volta da meia-noite, porque foram acionados às 23h40. Sobe só um pouquinho, por favor, doutora. Falaram que chegaram lá, encontraram o corpo, mas só um pouquinho, baixando, peraí. Aí essa frase do policial, ela me marca. Porque ele diz assim: nesse momento, segundo nos relatou Olani, ela e sua irmã se esconderam debaixo da cama e só ouviram disparos. Não foi possível conversar com Leoni, pois a mesma encontrava-se em estado de choque. Leoni estava como? Não? Tá, por enquanto depois eu jogo lá. Leoni estava em estado de choque, porque uma outra questão que ficou incontroversa é que Robson Alves entra na casa de forma agressiva e violentamente desfere socos, pontapés em Leoni. Ainda que Leoni no dia seguinte não tenha ido à polícia, não tenha ido ao médico fazer um exame de corpo de delito, essa informação está incontroversa nos autos. E uma mulher, lá em 1999, violentamente agredida por um homem, qual é o estado que ela fica? Qual é o estado emocional que ela fica? Ela fica em choque. Ela não tem reação. Ela é fisicamente mais frágil. Ela é emocionalmente mais frágil. Ela acabou de ser humilhada, agredida. A prova nos autos é tão forte quanto a isso que a doutora promotora veio pedir a absolvição dela hoje aqui para vocês. Só que tem um problema. Durante 25 anos, Leoni dormiu com a pecha, com a fama de ser assassina. Isso serve para mostrar que a justiça erra, porque a justiça é feita por seres humanos. E esse processo é um erro judicial, é um grave erro judicial de todos os lados. Infelizmente, favorecido pela defesa. E a defesa ainda que foi o meu pai. É triste ter que ver o que foi feito nesse processo. E hoje se começa uma correção. Essa é a primeira informação importante. A segunda informação importante, que trata de credibilidade e me marca, vem do depoimento do Júlio César, que vocês têm ele em mãos. Depoimento do Júlio César. A senhora pode colocar para mim? Está logo na sequência ali, o Júlio César, folha 69. Júlio César era um homem que no dia dos crimes estava num bar, num boteco. Esse boteco fica na rua ali e ele tem uma distância aproximada de 50 metros
da casa da Leoni, onde os fatos aconteceram. Olha que interessante. Aí vamos lá, vamos pensar juntos. 1999, Marcílio de Noronha, uma rua na periferia do bairro. Será que a iluminação era boa? Eles chegam na casa por volta das 17h30. Quem está no bar bebendo às 17h30? Júlio César. Ele não fala que horas ele chegou no bar para beber, mas às 17h30 ele está bebendo. E aí, às 9 horas da noite, Júlio César está onde? Júlio César está no bar bebendo. Às 9 horas da noite, em 1999, em Marcílio de Noronha, na escuridão peculiar daquela rua, Júlio César bebendo no bar de um domingo à noite, ele enxerga com toda a propriedade aquilo que ele narrou nos autos. Qual é a credibilidade de um bêbado às 9 da noite, numa rua escura, a mais de 50 metros de distância, enxergando igual uma águia? Ele está enxergando com olhos de lince, depois que passou a tarde inteira bebendo. Porque ninguém está no bar domingo para almoçar e ficar ali até as 9 da noite. Eu nem a bar vou. Credibilidade. A credibilidade que nós, defesa, perdemos porque mentimos, não pode ser dada a Júlio César, que passa uma tarde no domingo inteiro bebendo e viu as coisas com tantos detalhes. E mais, Robinho não mentiu que chegou da cachoeira e desceu do carro. Chegou da cachoeira no carro com a tia. Ele não mentiu sobre isso. Ele disse que chegou, só que ele foi para a casa dos avós, porque ele realmente não tinha intimidade com a tia e com a mãe para ficar lá. E a mãe não estava dormindo lá para limpar a bagunça do churrasco. A mãe ia dormir lá porque segunda-feira era dia de fazer faxina na casa da irmã. A irmã, que era uma executiva do Poder Judiciário bem-sucedida, e a mãe de Robinho, uma senhora muito simples que vivia de fazer faxinas. Ela era faxineira, a dona Orlani. Ela trabalhava com faxina. E aí passou o domingo com a irmã, provavelmente comeram alguma coisa na cachoeira, chegaram, jantaram e estavam ali. Isso também não há incoerência nos autos, de que quem estava na casa na hora dos fatos era Leoni, Jovenildo e Orlani. Não há incoerência sobre isso. Robinho e Samuel estavam lá em cima na casa dos avós. Pai e mãe de Samuel, avós de Robinho. Não há dúvidas sobre isso. A incoerência começa na hora que Jovenildo, quando é surpreendido com um homem entrando na casa da sua namorada, que a leva para o quarto e começa a agredi-la. Vocês leram o depoimento de Jovenildo aí? Ele narra isso, que o Robson entrou, o Robson pulou o muro, arromba a porta e entra, pega a Leoni, leva para o quarto, tranca a porta e começa a agredi-la. Ele narra que ouve os gritos dela. Ora, que homem é esse? Que a namorada começa a apanhar de outro homem dentro de casa e ele não vai lá tentar salvar a namorada. Que masculinidade esse cara tem? Agora ele é macho, para 12 anos depois sentar na frente da polícia e cantar igual um passarinho verde a história do Brasil, que o delegado chega aqui e fala. O delegado chega aqui e fala, isso é estratégia da polícia, doutor. Eu dou um arroxo nele, estratégia da polícia. Claro que é estratégia da polícia. Ai de quem achar que o ambiente policial é um ambiente saudável. É ingenuidade. Até a gente, quando vai lá registrar uma queixa, quando a gente é vítima, a gente é maltratado. Já vivi isso na pele. A gente foi vítima de um roubo em casa, minha esposa foi registrar a ocorrência na delegacia do Praia do Canto, chegou até mim chorando, porque o policial civil maltratou ela. Advogada ainda, hein? Advogada, início de carreira, casada com advogado, policial civil maltratou ela, na Praia do Canto, tal. Ai de quem achar que o ambiente policial é um ambiente saudável. E o delegado ainda fala, não, a gente prende para investigar.
A Constituição Federal diz que a ordem é investigar, processar, julgar para depois punir. Aceitar isso com normalidade, aí a gente vai viver aonde? Na ditadura. Na ditadura do judiciário, na ditadura da polícia. Aí a gente anda com medo de quem deveria nos proteger. Eu sinto medo de quem deveria me proteger quando eu ouço uma fala dessa. É completamente fora do que o direito, o melhor direito nos diz. Ou então eu sou retardado, vivo em um mundo paralelo, numa dimensão paralela. Pode ser isso também. E Jovenildo, esse cara que vê a namorada ser agredida, faz o quê? Veste a calça, corre, deixa a Orlania, outra mulher lá, e vai lá pedir socorro na casa dos pais da vítima de agressão física, de agressão sexual, de uma agressão que tem caráter ali de relacionamento abusivo. Aí ele vai lá pedir socorro. E segundo ele, na versão dele, ele volta para pegar um tênis. Ele volta para pegar um tênis, entra, pega o tênis, olha, aí ele vê o Robinho. Essa é a única fala que coloca Robson na cena do crime. Jovenildo, frouxo, covarde, vai chamar ajuda, desce, volta, tá pegando o tênis, ele olha e vê o Robinho em contato físico, saindo na porrada com o Robson Alves. É isso. Aí ele diz também que ouviu um tiro e que o tiro bate na parede, na altura da cabeça dele, e que ele tem 1,73 m. Tá aí. Essa é a fala dele. Um cara que só parece... Se ele fosse homem de verdade, sabe o que ele fazia? Além de ter tentado defender a namorada, na segunda-feira ele ia para a delegacia. Eu presenciei isso, quero depor. Um homem de verdade faria isso. Um cara que é cidadão de bem, quer esclarecer os fatos, teria feito isso. Sabe o que ele fez? Mergulhou. Só foi ver o Robinho e a Leoni mais de 10 anos depois. Esse cabra tem credibilidade para chegar aqui e contar. E eu vou te dizer um detalhe. Quando ele é intimado para depor, ele liga no meu escritório de advocacia, fala com a minha esposa, chorando. Ah, eu fui intimado, quero conversar. Ele nem conversou comigo porque eu estava viajando. Doutora Luana que atendeu ele. Ele chegou lá, fui intimado, tá bom. O que você viu? Aí ele conta a versão até o momento que ele foge, sobe, bate lá na casa dos pais e de lá ele vai embora. Ele contou isso pra gente. Só que o depoimento dele estava marcado para as 15 horas, 2 dias depois. Sabe o que acontece? Doutora Luana se prepara para ir lá acompanhar o depoimento dele. Quando a doutora Luana chega na delegacia, às 10 para as 15, Jovenildo já tinha sido ouvido, sem advogado nenhum. Ele já tinha sido ouvido sozinho. Sabe por quê? Porque o delegado pediu aos policiais, na viatura descaracterizada, para pegarem ele em casa, trazerem ele para o depoimento, para ajudar ele com o dinheiro da passagem de ônibus. Aí o policial vem e faz um relatório que a promotora leu aqui, que isso é um absurdo e o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é um absurdo. O policial diz o que no relatório? Qual é a página, gente? Só para eu pedir para passar. O policial diz o que no relatório? Que em conversa privada com o Jovenildo, ele confessou que quem fez o crime foi Robinho e Ismael. Quer dizer, no passeio de carro que deve ter sido tranquilo, pacífico, ele não tomou pressão nenhuma. Conversando com o policial, ele confessou que policial é uma testemunha de ouvir dizer. Ele não viu os fatos. E ele ouviu dizer ainda isso num arroxo que eles deram no Jovenildo. Ouviu isso dizer de um arroxo. O policial civil que foi em casa pegar o Jovenildo relata que ouviu dele a confissão de terceiro. Ele confessa um crime de um terceiro. Qual é a credibilidade que o Jovenildo tem? Primeiro,
ele foge da cena do crime, ele não ajuda a namorada a se defender de uma agressão física. Segundo, ele desaparece mais de 10 anos sem conversar com a Leoni e com o Robinho. Mais de 10 anos. E aí ele aparece querendo contar uma verdade. E ao invés dele ir lá na delegacia, sozinho, por conta própria, os policiais pegam ele em casa. E ao invés dele ser ouvido na presença de um advogado, ele é ouvido sozinho com o delegado, dando uma pressão nele. Como o delegado confessou aqui, que usa como estratégia. Vai sair a verdade daí? Não vai sair. Tanto que existem incoerências gritantes aqui. É esse trecho. Olha o final. Em conversa com o policial Marcos Aurélio, Jovenildo disse que realmente estava na residência quando se desenrolaram os acontecimentos, que culminou com o homicídio de Robson e que os executores foram Robinho e Samuel. Aí ele não botou nem o seu Francisco, ele botou. Aí sobe um pouquinho só pra gente ver, é um policial só que assina. Não, desculpa, desce, perdão. O Marcos Aurélio, aí o Heleno assinou também. Marcos Aurélio e Heleno. Marcos Aurélio é o policial que assinou. Olha, eu não estou dizendo que esses policiais são criminosos, que eles fazem isso de maldade. Na verdade, o hábito de fumar o cachimbo deixa a boca torta. E esses homens, eles carregam uma revolta grande dentro deles porque eles não conseguem dar conta do recado. O trabalho é muito maior do que eles conseguem fazer. Essa é a verdade. E eles são treinados para investigar. E nesse treinamento, eles passam anos fazendo isso e eles acham que todos nós somos criminosos. Se a gente estiver no meio de um problema, ele acha que a gente está contando alguma coisa. E eles fazem esse tipo de situação, de coisa, de documento, para poder imputar mesmo a culpa nas pessoas. Essa situação, ela é alarmante e retira a credibilidade total. Retira a credibilidade total da acusação. Porque a acusação ela se baseou aqui em 3 pilares. Primeiro, as mentiras contadas na esfera policial. Verdadeiramente eles mentiram. Foram mal orientados pelo Dr. José Maria Ramos Ganho. Segundo, mais 2 pilares. O depoimento de Júlio César. Um cachaceiro que passa a tarde inteira no boteco, que 9 horas da noite, numa rua escura do Marcílio de Noronha, ele vê tudo acontecer. A uns 50 metros de distância, bêbado, ele enxerga tudo. Só que o depoimento dele ainda tem um detalhe. É um depoimento só da esfera policial, porque ele morreu depois. Qual a credibilidade que a gente pode dar a isso? E por último, o terceiro pilar é o depoimento do Jovenildo. Um homem covarde, que quando a sua namorada é atacada dentro de casa, ele não reage para protegê-la, ele foge, ele sai do local do crime para pedir ajuda. Um cara que some, que não se posiciona no dia seguinte, porque se ele fosse sério, na segunda-feira ele estava na delegacia de polícia para esclarecer os fatos. Ele só aparece 12 anos depois. Os fatos foram em 99, ele aparece em 2011. Em 2011, tomando pressão. Qual é a credibilidade que tem? E mesmo assim, com o depoimento dele, que num ponto foi muito positivo, porque foi usado pela promotora para mostrar que Leoni não participou do crime, porque o depoimento dele, em 2 momentos, ele diz que a Leoni sai, mas que ela fica parada. Ela não se manifesta, ela não tem ação. Ela não tem ação. Ela não fala, Samuel, Robinho, mate esse cara, acabe com a raça dele. Se ela tivesse feito isso, ela tinha que ser condenada. Mas Leoni está em estado de choque, porque ela foi gravemente atacada. E isso aqui é incontroverso. Tanto que a promotora pediu a absolvição dela e mais,
a promotora, trabalhando a tese da defesa, pede a aplicação do privilégio previsto no parágrafo 1º do artigo 121, que diz que quando o crime é praticado por um relevante valor moral, um valor social, imediatamente há uma agressão iminente, ali a pena pode ser reduzida. E esse privilégio já retira de imediato a qualificadora do parágrafo 1º. Já retirou. A promotora defendeu isso aqui também. Ela defende a aplicação do caput, artigo 121, matar alguém, com a 4ª qualificadora, o inciso 4, que diz, quando o crime acontecer por um meio que impossibilite a defesa da vítima. Agora, o primeiro ponto que nós precisamos observar é quanto à autoria. Quanto à materialidade, nós temos o crime? Temos. Está aqui o corpo massacrado, um crime horrível, violentíssimo, praticado contra esse rapaz. É aquilo que a promotora falou. Ele era um criminoso, ele era violento, agora ele não merecia morrer da forma como morreu. Só que a autoria não foi devidamente apurada. Os elementos que nós acabamos de ver não nos dão a certeza de que Robson Rauta é o autor do crime junto com o avô e junto com o tio Samuel. Não nos dão a certeza. Porque a única pessoa que coloca Robson na cena do crime, duas pessoas colocam Robson na cena do crime, são Júlio César na polícia, a tarde inteira no bar, e Jovenildo, 12 anos depois, numa situação esquisita. Que quando vem a juízo, ele dá trabalho também, viu, doutora? Para vir a juízo. Ele foge, desaparece, tem que mandar conduzir coercitivamente. Ele não vem na audiência, ele é intimado, não aparece. Que cabra covarde! Por que não vem aqui obedecendo à justiça? Como todos nós fizemos, os acusados fizeram. Ele é intimado, ele é procurado para vir aqui e ninguém acha ele aqui. Mas sabe o que a gente acha? A eminente promotora achou? Que em 2015 Jovenildo foi condenado pela Justiça Federal. Jovenildo foi preso em flagrante. E condenado pela Justiça Federal. Por quê? Porque ele comprou uma arma de fogo de grosso calibre pela internet. Olha que cabra confiável. Seu Carlos Roberto, que depois a favor de Robinho aqui na primeira fase e que hoje se contradiz, perguntem a ele se eu entrei em contato com ele. Só para avisar o dia do julgamento. O julgamento passado, inclusive, coitado, que foi adiado, que nós viemos para a porta aqui, ele veio e eu esqueci de avisar ele que não teria julgamento. E as contradições no depoimento dele são completamente saudáveis para a mente humana. Sabe por quê? Porque hoje é provado que todos nós somos mentirosos. Hoje é provado cientificamente que todos nós somos mentirosos. Estudos de psiquiatria e psicologia detectaram que o nosso cérebro passa o tempo todo criando falsas memórias. É a teoria muito usada, inclusive, no mundo jurídico, das falsas memórias. Hoje se tem a certeza que nenhum ser humano é capaz de reconhecer, de reconstruir um fato do passado da forma exatamente como ele aconteceu. Tem um velho ditado que diz assim: quem conta um conto aumenta um tanto. Por quê? Porque o cérebro humano, ele constrói falsas memórias, além das falsas memórias que nós podemos ter embutidas propositalmente na nossa mente. Isso pode acontecer também. Isso não é a defesa que está criando. Se você der um Google, vai encontrar as teses todas expostas pelos estudos de psiquiatria. Jovenildo, em 2015, Jovenildo comprou uma arma de fogo pela internet,
Foi preso em flagrante, ficou alguns dias preso, foi solto e no final ele foi condenado. Aí a sentença pode ir para o final, doutora, por favor. E a gente não vai atrás disso muitas vezes, para não parecer que a gente quer coagir a testemunha, tá? A defesa. A gente hoje condena o acusado Jovenildo Pereira de Souza pela prática do crime previsto no artigo 18 e 19 da lei, é a lei do desarmamento. 6 anos de reclusão. O artigo 18 e 19 são armas de grosso calibre proibidas de entrar no Brasil. O cara é tão maluco, tem tanta credibilidade que ele comprou um fuzil pela internet. É essa a acusação. Ele comprou um fuzil pela internet. E achou, pelos Correios, para receber pelos Correios. E achou que ia passar batido. É esse cara. É esse cara que larga a namorada para morrer na porrada, porque é esse outro detalhe. Se a gente não tivesse aqui hoje para defender Leoni, para defender Robinho, talvez outro colega advogado estivesse aqui para defender Robson Alves, que teria matado ou tentado matar Leoni na porrada, com as próprias mãos. E lá em 1999 não tinha Lei Maria da Penha, não tinha nada. Até o delegado soltou uma pitada de machismo aqui. Quando ele disse assim, a gente foi em cima dela porque ela estava com um amante. Até o delegado soltou a pitada dele de machismo. E para falar do machismo, eu vou pedir, e para falar de erro judicial, eu vou pedir à doutora para colocar uma cópia do processo das alegações finais do Ministério Público. Porque essas causam arrepio. E não foi doutora Roberta. Não foi, também não vou falar mal do colega, porque às vezes o excesso de trabalho nos coloca numa posição de erro. A denúncia fala que Jovenildo era amante de Leoni, que Leoni tinha um relacionamento com Robson, e Robson chega na casa dela, nervoso, batendo nela porque ele estava traindo ela. Isso foi a denúncia. Alegações finais do MP, do Ministério Público. Não, desculpa. A denúncia fala isso. Durante a apuração, desapareceu. Percebeu-se que Leoni não tinha mais relacionamento com Robson e ela tinha um namoro com Jovenildo. Só que em alegações finais, olha o que o promotor de justiça traz para os autos. Ele faz a introdução, Leoni e Robson... Só um minuto, doutora. O crime foi no dia 26 de 1999, por volta das 23h40. Percebam que 23h40 é o horário que o policial disse que eles foram acionados pelo SERCOM. O crime, na verdade, acontece por volta das 9h. Já começa o erro aí. Na Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha, Viana, os denunciados com o intuito de matar efetuaram diversos, até incontroversos. Foram ouvidas as testemunhas. Ele coloca o nome Orlani. Orlani foi ouvida na polícia em juízo. Rones, Jovenildo, Carlos Roberto da Silva, Gilberto, Osmar Alves da Silva, Floriano Carlos Verflute, Éder Monteiro, Leoni e Robson. Aí ele vai estabelecendo sucintamente os fatos. Temos que, no dia do crime, a vítima chegou em casa, sua esposa... A vítima chegou na casa de sua esposa, Leoni, mantendo relações sexuais com o acusado Robson. Oi? Promotor de justiça está em qual dimensão? Momento que iniciaram agressões físicas e verbais, tendo Robson saído pela janela e chamado seus familiares, Francisco André Neto, Samuel Rodrigues. Quer dizer, Robson réu estava na cama com a tia Leoni, sai para chamar o avô e o tio para matar o cara. Ele não leu o processo, não. Já falecido. Que arrastaram a vítima até o quintal, momento que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito. Em juízo, os réus negaram. Pode subir, doutora, por favor. E aí, no final, de forma sucinta, ele sustenta o motivo torpe. A promotora aqui diz que o motivo não foi torpe. Aqui.
A vítima foi surpreendida pelo acusado de seus parentes, que a arrastaram para fora da casa e a espancaram e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele, circunstância qualificadora relativa ao meio que impossibilitou a defesa da vítima. E ele vai, fecha... Pode subir, doutora, por favor, obrigado. Ele encerra requerendo a pronúncia. A decisão de pronúncia é o que traz os réus para cá. Olha a história que ele conta nas alegações finais. Ele não leu o processo. Ele não leu o depoimento. Porque os depoimentos foram lidos aqui pela eminente promotora de justiça. E conta uma história totalmente diferente. Isso serve para quê? Serve para descredenciar o Ministério Público? Não. Não. De jeito nenhum. O Ministério Público se esforça muito para trabalhar com dignidade. Mas serve para mostrar que todos erraram nessa investigação criminal. A defesa errou lá no passado e a acusação errou quando veio para cima da Leoni e do Robinho. Sabe por quê? Porque realmente, com tanta mentira, fica difícil a gente querer aceitar que os autores do crime foram o seu Francisco e o Samuel. Parece o quê? Que é o advogado de defesa malandro falando assim, vamos jogar na conta. Vamos jogar na conta do Samuel e do seu Francisco, porque eles morreram. Parece que, de novo, é uma estratégia ruim da defesa. E não é. Não é. Quem é Leoni? Leoni é uma mulher trabalhadeira que estudou, lutou para entrar no serviço público, no Poder Judiciário Estadual. Ajudava a família, criou os filhos com dificuldade, uma pessoa de bem. Teve um defeito? Se relacionou com um cara mau, ruim? Teve. Todo mundo tem problema. A gente sabe que isso pode acontecer. Eu sou pai de 3 mulheres. 3 mulheres lindas, cheias de energia. Uma de 19, uma de 16 e uma de 9. E hoje eu oro a Deus, eu peço a Deus que dê relacionamentos saudáveis para as minhas filhas. A gente já tem que começar por aí. Porque a gente sabe que a sociedade está doente, o mundo está louco. E a gente não sabe quem é o rapaz, o homem que vai namorar com a filha da gente e pode fazer uma maldade. E mais, talvez lá em 1999, os pais das mulheres não tinham muita coragem. Às vezes falam, não, isso é um problema de casal, eles que resolvam lá. O pai nem se metia muito. Mas o seu Francisco vai atrás para se meter para defender a filha. Mesmo velhinho, vigilante, aposentado, e é por isso que ele tem arma de fogo, ele desce correndo. Ele desce correndo para defender a filha e fala, Robinho, fica aí, toma conta de sua avó. E ele desce, Samuel vem comigo. Quem é Samuel? É um dos filhos mais novos. Eu conheci Samuel um cara doido, violento, agressivo. Além de beber, usava cocaína. Eu sabia disso. Samuel era problemático, era violento, tanto que morre de que forma? Violenta. Violência gera violência. A lei do retorno em nossas vidas é clara. Quem planta vento, colhe tempestade. Robson Alves matou um motorista de ônibus numa tentativa de assalto. Morreu como? Não estou defendendo que foi certo, não. Estou falando de aspectos, inclusive espirituais. Lei do retorno. Samuel matou Robson Alves de forma violenta. Morreu como? De forma violenta, esfaqueado. Estou falando que é certo, não. Inclusive, quem matou ele foi julgado aqui no plenário de Viana e foi condenado. Aqui na Sociedade Viana. Tá? Mas essas tragédias não deixam de acontecer porque são os nossos. Essas tragédias acontecem com a gente também. O infortúnio também bate nas nossas portas. Quando a gente não procura levar uma vida certa, uma vida com princípios éticos, com princípios bíblicos, quando a gente não tenta olhar para o próximo com amor, com respeito, com dignidade, com paciência, com misericórdia. A gente também sofre isso.
Esse mal não bate só nos outros. E esse processo, gente, já imaginaram 25 anos de processo? Você dormir processado. O Robson tinha 22 anos. E quem é Robson? Quem é Robson? Robson, na época dos fatos, é um homem de 22 anos. Jovem, que veio de uma infância sofrida, porque foi abandonado pela mãe, criado pela avó paterna, depois na adolescência pelo pai. E depois, quando ele faz 17 anos, ele busca se aproximar da família da mãe. Ele quer conhecer melhor a família da mãe. Isso que foi dito aqui não é para desmerecer a mãe dele, não. Não é para dizer que ele não tinha carinho pela mãe, não, e por isso ele foi embora. Não é nada disso, não. É para mostrar o perfil sofrido de um homem de 22 anos que está numa situação de perigo e tem um respeito hierárquico pelo avô. Ele está na casa do avô, ele olha para o avô de 68 anos, respeita o velhinho, e o velhinho já tinha mandado ele ficar com a avó. Ele fica uns 5 minutos com a avó diz, desce lá e vai ver o que é. Aí ele vai, quando ele chega lá, ele vê aquela cena de terror, Samuel batendo cadeira na cabeça do cara. O que acontece com o Robson? Ele entra em choque. Ele entra em choque e foge, vai embora. Porque ele é um homem de 22 anos, mas sem experiência pesada de vida. E mais, com uma série de dores emocionais, que está tentando reconstruir naquela época um relacionamento com a família da mãe. Esse é Robson. E que depois desse fato, Robson e Leoni também, eles não têm uma multa de trânsito. Eles não recebem uma multa de trânsito. Não tem uma reclamação de condomínio contra esses caras, contra esses réus. Eles levam uma vida reta, de trabalho, de dedicação, de sacrifício, de cuidado com a vida deles, com a família deles. Eles não são criminosos. Eles não são os criminosos habituais que vocês veem aqui envolvidos com narcotráfico, com narco-homicídio. São pessoas de bem. É por isso que uma condenação hoje é algo aterrorizante. Robson hoje é um homem de 47 anos, foi preso em 2011, foi solto. Imagina, olha só, por que ele foi solto? Por que a doutora Ana Amélia soltou ele lá em 2011? Ele ficou aproximadamente 100 dias preso. Ele foi preso, ficou preso uns 100 dias, aí a doutora Ana Amélia... Não, desculpa. Temporária. Perdão, ele foi preso por 60 dias. Aí ele foi solto, porque a prisão temporária ela tem prazo de duração. Deu 60 dias, meia-noite, é 30 dias renovado por mais 30. Completou os últimos 30 dias, à meia-noite, o presídio coloca o rapaz para fora. Ele foi para fora, foi para casa organizar a vida dele. Falou com a gente se encontrou, reuniu, tal, tudo certo. Promotor de justiça vem e pede a prisão preventiva dele. A juíza decreta, doutora Ana Amélia decreta. O que Robson faz? A gente pega ele, põe dentro do carro e traz ele para dentro do fórum. Viemos para apresentar o Robson, para ele ser preso, para ele cumprir a ordem da justiça. Aí eu pergunto para vocês, quem merece mais credibilidade? Quem merece mais credibilidade? O cachaceiro do bar, que fica fofocando da vida dos outros? O cabra frouxo que não defende a mulher, que foge, que desaparece e que vem contar uma historinha para livrar a dele empurrando nos outros, para livrar dele que ele nem devia nada, mas ele é ameaçado pelos policiais, não tem coragem de manter posição, porque não é homem, porque já deu a prova que é frouxo, porque deixou a namorada ser espancada. E mais, o policial que ouviu dizer dele, dentro da viatura, que em conversa ele confessou que foi Robson e foi Samuel que praticaram o crime. Pensem sobre isso, analisem sobre isso. Nós, seres humanos, há mais de 3.000 anos, na verdade isso começou por volta de 1450, no deserto do Oriente Médio,
quando Moisés começa a receber uma legislação de Deus. Está lá no livro de Êxodo. E Moisés institui os primeiros julgamentos pelo tribunal do júri popular. Tinha um conselho de anciãos que julgavam as pessoas na porta do acampamento, debaixo das árvores. Tinha até a figura do advogado, que eram os Bol-Ribs, que iam lá fazer as defesas dos terceiros. Ali, por uma ordem de Deus, os julgamentos começam a ser democratizados. Cidadãos começam a julgar cidadãos. Isso vai evoluindo, passa pelas democracias gregas, até chegar na Idade Média na Inglaterra. E hoje o que a gente tem aqui é um pouquinho derivado do que foi feito por volta de 1050 e 1215 na Inglaterra. Nosso estilo é bem diferente. Lá eles têm o Common Law, aqui nós temos o Civil Law. Mas tem dois princípios que desde o início acompanham a humanidade. O primeiro desses princípios é a presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todos nós devemos ser tratados como inocentes. E o segundo princípio, que se une, ele é derivado do primeiro, é o princípio de que, na dúvida, absolva o réu. Na dúvida, absolva o réu. Os elementos de prova gerados aqui são suficientes para lhes dar a certeza de que Robson é um dos autores. Se for, não absolva Robson. Não absolva Robson. Agora, se não lhe der a certeza, aplique o princípio da dúvida razoável. Tem uma frase em latim que talvez vocês já tenham ouvido: o indúbio pro réu. Eu ainda vou para os qualificadores. Posso? Tem tempo. Quer uma parte, Excelência? Depois. Caminhando para uma análise jurídica. A promotora fez isso muito bem, mas eu preciso ainda debater. Ela já pediu para vocês a absolvição da Leoni, porque ela entendeu que a Leoni é vítima de uma agressão e que a conduta humana da Leoni de ficar paralisada não se encaixa na conduta humana prevista no tipo penal, que é matar alguém. Essa é a conduta que está no artigo 121, matar alguém. Ela vai mais em frente e ela pediu para aplicar a condenação ao Robson do crime de homicídio e pediu para aplicar ao Robson o que está previsto no parágrafo 1º do crime de homicídio, que, assim, de forma coloquial, corriqueira, a gente do direito chama de privilégio, mas é uma cláusula legal que diminui a pena quando o crime é cometido com essas características que ela até já explicou: relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ela já disse, houve uma injusta provocação, houve uma violenta emoção, um pai, um irmão e um sobrinho viram uma tia ser agredida, estavam revidando ali. Eu não concordo quanto à autoria, já expliquei para vocês. Na minha concepção, eu tenho certeza que ele não praticou. Mas se eu vou olhar como julgador, eu enxergo uma dúvida tremenda. Eu enxergo uma falta de credibilidade para todos os lados. Para a defesa, que foi mentirosa no início, mas também para os acusadores que foram mentirosos. Os acusadores ali que estão cuidando da própria vida e querendo empurrar os outros para dentro de um problema. Tá? Mas, seguindo na análise técnica, porque vocês podem decidir condenar o Robson, eu me filio
a fala da promotora para pedir a aplicação do parágrafo 1º do 121. Matar alguém porque o crime foi praticado sob uma violenta emoção, em seguida a injusta provocação. Está presente ali nos autos. O que eu entendo, que aí eu discordo, não está presente, é a qualificadora do inciso 4, quando diz que outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Olha só. A única pessoa que fala do Robson na cena do crime é o Jovenildo. E o Jovenildo narrou aqui em juízo que ele viu os dois Robsons atracados rolando na parede. Os dois Robsons atracados se batendo na parede. Uma pessoa que está atracada com a outra, ela está sofrendo de um mecanismo, de um meio que impede a defesa dela? Não. Ela não está sofrendo de um mecanismo que impede. Por quê? Porque ela efetivamente se defendeu. Porque para condenar o Robson, o nosso Robson réu aqui, é preciso dar validade ao depoimento de Jovenildo. Porque a única pessoa que viu ali, que diz que viu e ouviu um tiro, foi Jovenildo. E viu os dois atracados. Então ele se defendeu, ele pulou em cima do Robson, do Robinho, e começou a se defender. Então essa qualificadora, ela não pode ser aplicada. Por quê? Fato, narração de Jovenildo. Atrito. Porrada, os dois estão se pegando ali, se matando ali. Então ele teve a oportunidade de se defender. Aí quando chega Samuel, na verdade, na minha concepção, o Jovenildo, pressionado pela polícia, eu vou lhe dizer o que aconteceu. Eu lembrei até da série da Netflix, Os Olhos que Me Acusam. Vale a pena assistir. Olhos que me condenam. Olhos que me condenam. Rapazes negros brincando no parque da cidade, enquanto eles brincam, aparece uma moça branca, morta, estuprada. A polícia faz o quê? Pega esses rapazes e leva para a delegacia. E separa cada um deles. Cada um deles. E vira para o primeiro e diz: fulano, Jovenildo, Robson já contou tudo, cara. Se você não abrir o jogo, meu irmão, você vai ser condenado, vai tomar uma pena violenta. Aí o cara já começa a tremer. Aí o policial sai, vai no outro e fala: Leonardo, olha só, Jovenildo já contou tudo, meu irmão. Se você não contar também, você tá lascado. Você vai tomar uma prisão perpétua ou uma cadeira elétrica, que lá nos Estados Unidos tem. Esse é o jogo da polícia. Isso é estratégia, é uma estratégia ruim. Ou então a gente pode falar, né? Policial bom, policial mau. Como se diz. Foi isso que a polícia fez com o Jovenildo. Ah, Jovenildo vem com o advogado às 15 horas. Não, pega Jovenildo sozinho, vai em casa, busca ele, traz ele aqui. Jovenildo, a parada é o seguinte: se você não colocar o Robson e a Leoni na cena do crime, como atores do crime, você vai entrar também. E o que o Jovenildo faz? Ele já não é macho, porque fugiu e deixou a namorada apanhando, porque desapareceu. O que ele faz? Ele coloca, cara. Ele quer se livrar daquela pressão, ele quer ir embora. Ele coloca e o erro só começa a ser corrigido hoje, quando a promotora pede a absolvição de Leoni. 13 anos depois. Ele coloca e esse erro persiste. É um erro de 25 anos. Claro que a defesa tem culpa? Tem. Mas a acusação também tem. A gente leu aqui as alegações do Ministério Público. Uma história completamente
completamente dissociada da realidade que não é defendida pela promotora. Que não é defendida pela promotora. Meu Deus! Agora eu também pergunto a vocês. Claro que vocês nunca foram processados, porque senão não estariam aqui. Agora imaginem-se, coloquem-se no lugar de uma pessoa processada por uma acusação dessa por 25 anos. Por 25 anos, sabendo ainda, igual o Leoni, que é inocente, igual o Robson sabe que é inocente. A palavra que a promotora leu na frase escrita no WhatsApp de Robson para minha esposa, minha família que me colocou nisso, por quê? Por que foi a família? Porque foi o avô e o tio, junto com o meu pai, que orientaram ele a mentir na primeira fase da polícia. Por isso que a família dele colocou ele nesse problema. Porque se ele tivesse ido na primeira fase e contado a verdade desde o início, grande seria a chance de não estar no problema. Mas o que aconteceu? Quando a gente mente, a gente perde a credibilidade. Só que hoje, quem tem mais credibilidade aqui? Os mentirosos da primeira fase? As testemunhas mentirosas da primeira fase? A gente já começa a perceber que tem algo estranho quando a promotoria pede absolvição e pede a aplicação desses institutos que são mais benéficos. E olhe, doutora Roberta, não estou acusando ela de nada, tá? Eu compreendo, estava pronto até para vir um pedido de condenação, tá? Eu compreendo perfeitamente. Está fazendo o trabalho dela, a prova gera dúvida. A defesa sabe que é um princípio da sociedade, é um princípio milenar que na dúvida a gente absolve. Só que a acusação pode pedir a condenação. Totalmente compreensível a posição do Ministério Público, sem mistério nenhum. Mas são situações que não são situações de preconceito estrutural. Quando eu chamo ele de covarde, eu não consigo tirar da minha concepção de que um homem que tem um relacionamento com uma mulher, seja ele casado ou namorado oficial, ele protege a companheira dele. Ele defende a namorada dele. Ele defende a esposa dele. E não é para me gabar, não. Eu tô casado há 20 anos com a Luana, com a doutora Luana. Até hoje eu abro a porta do carro para ela, para cultivar o meu casamento. Até hoje eu saio em frente para resolver os problemas que às vezes ela se mete. Porque é minha esposa, é a minha auxiliadora, é a minha companheira. Nós só fazemos hoje o que fazemos porque caminhamos juntos e temos um casamento cristocêntrico. E se precisar defendê-la, claro que eu vou sair, vou defendê-la, sim. Não é porque eu sou macho, brabo e tal, não. Porque eu cuido da minha esposa. Eu cuido das minhas filhas. Você já viu no mundo animal? Uma mãe, por exemplo, uma leoa, quando o filhote é atacado, o que ela faz? Ou quando uma leoa é atacada, o que o leão faz? Isso é bíblico. O homem é criado mais forte biologicamente, vai trabalhar de forma mais pesada, mais intensa, mas ele e a esposa são iguais. Com missões diferentes, são iguais. E como ele tem mais força biológica, ele sai em proteção da esposa, da companheira sempre. Isso não é machismo, não. E eu tenho certeza que as mulheres que têm um marido, um namorado, um companheiro, que cuidam delas, gostam de ser cuidadas. E não se sentem bem quando são abandonadas numa situação de perigo. Tenho certeza disso. E falar isso do Jovenildo é para descredibilizar o comportamento dele, sim. Porque como nós vamos acreditar que um homem que faz isso está aqui com seriedade dizendo a verdade? E ele foi questionado o tempo inteiro por nós.
Nas peças de defesa, nós mostramos, defendemos que ele é mentiroso. Nós não deixamos passar batido, não. Nós não nos calamos diante das mentiras dele. Nós não nos calamos. Não teve isso, não. Tá? Falar que o rapaz é bêbado, ele estava bêbado, porque cá entre nós, quem passa o domingo inteiro num bar, às 17h30 ele já estava no bar, às 9 horas ele está no bar. Ele está ali só proseando, jogando bozó? Por favor. Por favor. Não tem mais gente ingênua. Igual nós não somos ingênuos para acreditar na versão contada lá no início, a gente não vai acreditar que o cara estava ali só batendo papo. E aí eu quero descredibilizar a personalidade dele? Não. Eu quero descredibilizar a capacidade humana dele de enxergar a verdade. Porque ele não tinha condições humanas de, na escuridão, a 50 metros de distância, enxergar aquilo que ele disse que enxergou. Alterado, com grau etílico alto, ele não tinha condição. Ele está mentindo. Duas opções: para aparecer, para fazer graça na polícia e aparecer no bairro. Ou, segunda opção, com medo de alguma coisa, para encobrir um outro problema dele, para fazer um bom relacionamento com a polícia. É óbvio que ele está mentindo. É claro. Enquanto a qualificadora, o motivo que o meio que impediu a defesa da vítima, a gente precisa prestar atenção. Porque, interpretem, meio que impede a defesa da vítima. Se eu pego uma arma e atiro no oficial de justiça daqui, ele sentadinho e tal, eu usei um meio que impediu que ele se defendesse. Ele não conseguiu se aproximar, pular em cima de mim. Mas, se nós vamos dar credibilidade à fala do Jovenildo, Jovenildo diz que os dois Robsons estavam atracados em luta corporal. Então, ora, ele se defendeu. E ele invade a casa. Ele se defendeu. E mais, é isso, ele invadiu a casa. Ele dá um pontapé, a porta é arrombada. A porta é quebrada. Aquilo não foi quebrado, não. Sabe por quê que não foi quebrado? Para disfarçar, e a casa não foi limpa, não. Porque a perícia policial foi feita no mesmo dia. Eu cheguei lá, a perícia estava lá. O policial fala que às 11h40 eles foram acionados. Quem, num estado daquele, ia limpar a casa, gente? O Samuel fugiu depois daquele massacre que ele fez com o corpo. Seu Francisco fugiu. A dona Orlani estava ali. Não, dona Orlani saiu também junto com Leoni para a casa de dona Lúcia. Quem ia limpar essa casa? Quem ia quebrar o marco para enganar a perícia? Ninguém. A perícia chegou lá. Eu e o Ismael acompanhamos a prova pericial. Não teve fraude, não. Aquela porta arrombada foi onde o Robson Alves, a vítima, deu um pontapé e entrou. Ele é agressivo. Ele espanca Leoni. Ele entra em luta corporal se admitir a versão do Josenildo. Então, não houve meio que impossibilitou a defesa da vítima. E nós precisamos pensar ainda sobre isso, porque toda narrativa é no sentido de que viram o Samuel bater na cabeça dele com a cadeira de ferro. Toda narrativa é nesse sentido. Provavelmente ele já estava morto. A autópsia não detectou isso, não prestou atenção para isso. Ele já havia sido morto. O que o Samuel faz, na verdade, é destruir o cadáver. Não tem tortura, não tem morte, ele já tinha morrido com os tiros que perfuraram ele ali. Ele já estava caído, morto, e o Samuel maltrata o corpo sem vida. Maltrata o corpo sem vida. Agora tem uma questão ainda que eu preciso tratar com vocês. O quesito genérico. Vocês serão perguntados pelo magistrado. O jurado absolve o réu? Esse quesito
a gente chama ele de genérico, parece que ele não tem base. Mas tem base sim. A primeira delas, qual é? É de que vocês, jurados, aqui no Brasil, vocês julgam com base na livre convicção de vocês. A convicção íntima de vocês. Não, eu sinto que ele é o autor do crime, então eu vou condená-lo. Não, eu tenho dúvida ou eu tenho certeza que não foi ele. Aqui, nesse caso, nós pedimos a absolvição do Robson também, junto com a absolvição da Leoni, porque a prova é uma prova de dúvida, porque as pessoas que acusam não têm credibilidade, e ele negou a participação no crime. E ainda, por exemplo, que vocês decidam condenar, Robson é o autor do crime, vocês votam sim. Mas o juiz pergunta, o jurado absolve o réu? Você pode absolver, mesmo reconhecendo que ele é o autor do crime? Pode absolver, porque você pode agir com clemência, com misericórdia. E para defender isso, eu quero mostrar para vocês os frutos da vida de cada um. Porque para julgar as pessoas, nós precisamos ver quais são os frutos que as pessoas dão para a nossa vida social. A gente falou quem é a Leoni, quem é o Robson. Agora eu quero que vocês vejam quem são eles. Justiça que tarda é justiça que falha. E nesse caso aqui, a justiça falhou de forma muito flagrante. E eu não estou aqui para botar a culpa em ninguém, tá? Na promotoria, no delegado. Esses erros, infelizmente, acontecem. Nós temos muitos erros judiciais no Brasil e no mundo inteiro. E esse processo é um grande erro judicial, porque os autores do crime, que deveriam ser punidos, talvez com direito à defesa, uma legítima defesa de terceiro, com excesso, morreram. Morreram. Na caminhada da vida, eles acabaram pagando um outro preço. Eles também perderam a vida deles. Aqui. É extremamente triste ver a dor da família da vítima, sem dúvida. A gente também se compadece, a gente compreende a dor. Agora, a acusação contra o Robson e contra a Leoni é um erro que começou a ser desnudado, graças a Deus, tá? Graças a Deus, hoje aqui, por meio da promotora, a doutora Roberta. A doutora Roberta, ela começou a desconstruir esse erro. E vocês, jurados, têm a oportunidade de corrigi-los. E vocês podem, inclusive, por íntima convicção, por clemência, vocês podem absolver o Robson. Vocês podem absolver o Robson. Porque está aí, um homem de 47 anos, que trabalha todos os dias como churrasqueiro, ele é líder da churrascaria na Alemanha, trabalha todos os dias de forma incansável. Depois desse problema, nunca mais teve um problema na vida. Nunca mais teve um problema na vida. E é uma acusação sombria, uma acusação obscura, uma acusação que não tem certeza para condená-lo. Doutora Luana, a senhora quer falar alguma coisa? Quero? Fica à vontade, então. Eu vou me despedir de vocês, agradecendo a atenção. Os jurados estão bem conscientes de tudo, eu não vou voltar não para depois. Eu quero agradecer a atenção que foi dispensada a mim, sei que vocês estão prontos para julgar, tem a prova aí, senão eu vou ser prolixo, vou ficar repetindo o que já foi dito, já. Eu quero só trazer, esse caso me emociona muito, né? Eu fui impelida, porque Leonardo estava em Brasília, a atuar nesse caso. O caso de júri é algo assim, eu falo que é uma maldição, que eu quero que se torne uma bênção na nossa vida. Porque Leonardo... Deus pode fazer isso, né? Leonardo, como que foi que os pais dele se conheceram? A mãe dele, o pai
O avô dele estava sendo condenado por um crime de processo de júri. E a mãe dele contratou o pai dele para defender o pai. O avô, no caso. Ela tinha 18 anos. E dessa contratação, eles começaram a namorar e tiveram o Leonardo. Em 2004, meu pai tinha uma empresa aqui. Eu morava em Brasília. E 2004, né? 2004, a polícia bate lá na minha casa, entra na minha casa. Eu era estudante de Direito, estava no 4º ano de Direito. E mesmo a gente estudando Direito, eu fiquei muito chocada de ver a forma que a polícia entrou na minha casa. Era um mandado de prisão, daqui de Vitória, de Guarapari, onde meu pai e o meu tio estavam sendo acusados de um crime de homicídio, duplo homicídio, em Guarapari. Meu pai foi preso, meu tio foi preso. Eu era a pessoa mais instruída da família, porque ninguém tinha feito faculdade. Apesar de terem condição financeira, ninguém tinha feito faculdade. Eu estava no 4º ano de Direito. Doutor Zé Maria, meu sogro, já era advogado da empresa que eles tinham aqui. E Leonardo, que cuidava da parte criminal. E a história se repetiu. Eu contratei Leonardo para defender o meu pai. Esse processo já fez 20 anos. Agora, há pouco tempo, ele foi pronunciado. A pronúncia demorou também. Ele foi pronunciado. E há 20 anos que eu sofro essa dor. A dor que a Isabel, a dor do Sandro, a dor do filho do Robinho. Todo dia eu durmo pensando o que vai ser. Se meu pai vai ser condenado ou se ele não vai ser condenado. Mesmo sendo advogado, toda vez que eu venho no júri, eu me coloco no lugar daquelas pessoas que tem algum familiar, e eu tenho certeza da inocência do meu pai, que está sendo acusado por provas de ouvir dizer, por informações indiretas, por fatos que não são verdadeiros. E eu espero muito em Deus que a gente consiga resolver isso. Mas também, já estive no lugar também do familiar, também de quem perdeu um ente. Eu tinha um primo irmão, que eu fui criada pela minha avó. Minha avó cuidava de mim e dele. Esse primo irmão, ele era diretor de um presídio de segurança máxima lá na cidade de Ocidental, no Goiás. Ele era um homem crente, um rapaz certo, com 32 anos de idade. Não aceitava corrupção, não aceitava trama. Ele foi assassinado, ao que tudo indica, pelos colegas ali, porque ele não aceitava propina, ele não aceitava fazer corrupção. Isso tem quantos anos? 15 anos. 10 anos. 15 anos, Maria Valentina tinha um ano. 15 anos. E até hoje, essa história não se resolveu. E até hoje eu vejo a minha tia se definhando, minha tia revoltada com o Senhor, porque até hoje essa história não se resolveu. Então, eu sei bem o que é estar do lado de quem está sendo acusado e também sei bem como é estar do lado da pessoa que busca pela justiça e a justiça não acontece. Mas a justiça é o quê? A justiça, temos a justiça da lei, mas e a justiça humana? A nossa justiça. Lá no livro de Isaías diz que a justiça dos homens são como trapos de imundície. O que são trapos de imundície? Naquela época, eram panos usados para enrolar as pessoas que estavam com lepra e para as mulheres usarem quando elas estavam menstruadas. O que quer dizer isso? Eu não estou dizendo a justiça lei. É que muitas vezes nós não julgamos de acordo com a verdade. O nosso sentimento não é verdadeiro das circunstâncias que estão acontecendo. Samuel, quando vai lá ungir Davi como rei de Israel, Samuel, que era o sacerdote, que era o juiz, que era o representante de Deus aqui na terra, quando ele vai lá ungir Samuel, ele olha
Ungir Davi, ele chega lá, Davi está lá cuidando das ovelhas. Ele chega lá, vê Eliabe, bonitão, fortão, o irmão dele, ele fala assim: certamente estou na frente do novo rei de Israel. Aí o que Deus fala para ele? Ele era o representante de Deus aqui na terra. Samuel, Samuel, eu não julgo como os homens julgam, porque os homens olham a aparência, mas eu olho o coração. E eu verdadeiramente sou apaixonada por você, tá, Robinho? Você é uma pessoa que eu gosto demais, tá? Uma pessoa que, assim, eu sei que a doutora tem a convicção dela, mas eu tenho a convicção que você é inocente, tá? Eu te conheci, você é um cara que viajou o mundo inteiro, mas um cara humilde, um cara correto, um cara sempre me chamando de doutora, de senhora, sempre com tanto respeito, sabe? Sempre com tanta humildade. Eu acredito na sua inocência. Eleva os teus olhos, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Confia nele. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Independente do que acontecer aqui, confia no Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Para você também, meu amigo, confia no Senhor. E eu acabo a minha fala. Agradeço a todos. Muito obrigada.